Imagine por um momento que não estamos apenas lidando com as sombras da nossa própria psique individual, mas também com sombras que pertencem a comunidades inteiras, culturas, religiões, nações e épocas inteiras da história humana. E se parte do mal que vemos no mundo não for apenas a soma de atos individuais, mas algo muito maior, uma entidade psicológica viva que se expressa coletivamente, quase como um organismo autônomo? Neste episódio, vamos explorar o que Jung chamou de sombra coletiva, um aspecto sombrio da humanidade que se torna visível através de guerras, genocídios, histerias morais e perseguições em massa. Vamos entender como essa sombra coletiva surge, como ela se manifesta e o que podemos fazer como indivíduos conscientes para enfrentá-la. O que é a sombra coletiva? Para compreendermos a sombra coletiva, precisamos primeiro lembrar o conceito da sombra individual. Jung define a sombra como tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, os aspectos que nossa consciência não consegue admitir e, por isso, são reprimidos no inconsciente. Mas o que acontece quando um grupo de pessoas compartilha os mesmos valores, as mesmas crenças e os mesmos recalques? O inconsciente coletivo, esse vasto reservatório de experiências comuns a toda a humanidade, também abriga uma sombra. Jung escreveu: o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Isso vale para nações inteiras. Aquilo que uma cultura rejeita, sua violência, sua cobiça, seu preconceito, sua intolerância, não desaparece. Ele é empurrado para a sombra coletiva. Quando reprimimos coletivamente nossos impulsos destrutivos, eles não são anulados. Ao contrário, ganham força no subterrâneo da psique coletiva, prontos para emergir de maneira descontrolada. Exemplos históricos da sombra coletiva. Vamos lembrar alguns dos momentos mais sombrios da história humana: o Holocausto nazista, os campos de concentração soviéticos, o apartheid na África do Sul, o genocídio em Ruanda, os expurgos culturais na China maoísta, os linchamentos raciais no sul dos Estados Unidos e tantas outras atrocidades cometidas não por monstros isolados, mas por sociedades inteiras que se consideravam moralmente justificadas. Nesses momentos, o mal se disfarça de bem, a perseguição à minoria é justificada como purificação. A guerra se apresenta como redentora, a exclusão como defesa da identidade, o terror como necessidade histórica. Jung viveu durante os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele observou com inquietação a ascensão do nazismo e como o povo alemão, de tradição intelectual e artística, foi tomado por um arquétipo sombrio. Segundo Jung, Hitler era como um médium do inconsciente coletivo alemão, um canal para uma sombra reprimida e coletiva. O mecanismo psicológico da projeção coletiva. Como a sombra coletiva ganha expressão? Por meio da projeção. Assim, como o indivíduo projeta sua sombra em outras pessoas, grupos também projetam suas sombras em outros grupos. Uma sociedade que se recusa a encarar seu racismo, por exemplo,
pode começar a ver em um grupo minoritário a personificação de tudo que considera errado. Eles são violentos, eles ameaçam nossos valores, eles são inferiores. Essas projeções têm função psicológica. Elas mantêm o grupo dominante com a ilusão de pureza, ao custo da desumanização do outro. Assim nascem os estigmas, os estereótipos, os muros e as fogueiras. Uma das chaves para compreender esse processo é o conceito de bode expiatório, tão antigo quanto as religiões. A sombra coletiva precisa de um corpo onde se encarnar, e quase sempre esse corpo é um grupo vulnerável. O risco atual da sombra coletiva nas redes sociais. Na era digital, o inconsciente coletivo ganhou uma nova paisagem, as redes sociais. Ali, nossas sombras se manifestam em velocidade vertiginosa. As bolhas ideológicas alimentam o medo e a agressividade. As multidões digitais praticam cancelamentos como fogueiras simbólicas. A histeria moral ganha curtidas. Hoje, vemos com facilidade como uma opinião impopular pode ser tratada como heresia. Como um deslize é tratado como crime imperdoável. Como a raiva se espalha como fogo em palha seca. Não somos mais apenas testemunhas de processos históricos de sombra coletiva. Somos partes disso. Compartilhamos, comentamos, atacamos ou nos calamos. A sombra coletiva se atualiza nas hashtags. Encarando a sombra coletiva como indivíduos. Mas o que podemos fazer? Jung era um grande defensor da responsabilidade individual. Ele acreditava que o mundo não se cura através de reformas extremas apenas, mas através de transformação interna de cada um. A reforma real do mundo é a reforma do indivíduo, dizia ele. Encarar a sombra coletiva significa primeiro examinar com coragem a nossa própria sombra. Significa reconhecer os preconceitos herdados, os medos coletivos que internalizamos, as histórias que repetimos sem perceber. A resistência à sombra começa no silêncio da consciência, quando escolhemos não rir da piada preconceituosa, quando nos recusamos a propagar uma história distorcida, quando buscamos escutar o outro sem a lente da desconfiança. Mitologia e a transformação da sombra coletiva. A sombra coletiva também encontra expressão e redenção na arte. O cinema, a literatura, a pintura, a dança, todos esses são espaços simbólicos onde a sombra pode ser encenada, compreendida, integrada. Filmes como Apocalipse Now, A Lista de Schindler, Hotel Ruanda e Joker mostram como a sombra coletiva é visceral, perturbadora e reveladora. Na mitologia, o mito de Caim e Abel, na queda de Ló, da Torre de Babel, do julgamento de Jesus e da travessia do inferno por Dante, são narrativas que encenam o embate entre luz e sombra coletiva. A arte nos dá linguagem para o que não conseguimos dizer diretamente. Ela nos permite enxergar o invisível. A sombra coletiva é real. Ela é poderosa, mas ela não é invencível. Ela é como um espelho turvo onde vemos refletidas nossas falhas mais profundas. Não para nos condenar, mas para nos alertar. Como disse Jung,
Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Cada um de nós, ao integrar a própria sombra, contribui para a cura do todo. Cada ato de consciência é uma luz da escuridão. E talvez, nesse processo, possamos um dia olhar para a história não apenas como uma sucessão de horrores, mas como uma grande jornada coletiva rumo à individuação da humanidade. E se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e curte. E até o próximo.